Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Administração Linux do Instituto de Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre como iniciar o computador, ver um pouquinho sobre gerenciadores de partida. Okay? Bom, quando você está iniciando o computador, ele tem que, basicamente, se virar para iniciar o seu funcionamento, já que ele não tem os drivers instalados, ele tem uma série de limitações para fazer essa carga inicial, esse funcionamento inicial. O ponto de partida é uma memória flash, está gravada lá dentro do hardware do teu computador, que ela tem um programinha que é executado quando você liga. Tá? Esse processo todo de iniciar o computador é chamado de bootstrapping. A analogia é com bootstrap é um pequeno pedaço de couro, de pano que você utiliza para forçar, ajudar você a calçar uma bota. Então, esse processo de iniciar o computador também é chamado de bootstrapping em inglês. Nessa fase inicial, você não tem as facilidades do sistema operacional, então é mais difícil para o computador começar o seu funcionamento. A gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês como é que isso acontece. Há basicamente dois procedimentos iniciais possíveis, né, dependendo do tipo de firmware, do programa que está carregado nessa memória flash. Um deles é o BIOS, tá, e o outro é o GPT. O BIOS normalmente utiliza um esquema de partição de discos chamado MBR, que é a maneira como o disco é dividido logicamente, né, em partições. E o outro, o EFI, utiliza um esquema de partição chamado GPT. A gente vai falar melhor sobre esses dois tipos daqui a pouquinho. Tá, mas, basicamente, o BIOS MBR é um esquema legado, mais antigo, mas que ainda é utilizado em alguns computadores, e o EFI e o GPT é um esquema mais moderno. A gente vai procurar falar um pouquinho dos dois para vocês. Tá? Antes de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de você iniciar a execução do sistema operacional. Então, primeiro você executa a BIOS, o firmware, o programinha que está no firmware da BIOS UEFI, e esse programinha vai carregar o primeiro estado de gerenciador de partida, que pode estar no MBR, que é o primeiro setor do disco, no caso do esquema da BIOS MBR, ou uma partição, no caso do GPT, e finalmente você carrega o segundo estágio, que é aquela interface que aparece para você perguntando qual sistema operacional você quer carregar, qual a versão do kernel que você quer carregar. Depois que você escolher o que você quer carregar, o kernel, o núcleo do sistema operacional carregado, ele vai fazer uma série de configurações iniciais na sua máquina, e o primeiro programa que é iniciado, no caso do Linux, é o init. E aí esse init dá origem a todos os outros processos que existem no teu sistema operacional. No caso do BIOS MBR, né, você vai executar um autoteste que a gente chama POS, Power On Soft Test, né, e vai verificar qual o sistema de boot, e vai carregar do MBR, do seu primeiro setor de disco, um programa chamado IPL. É um programa bem pequenininho, tá? Tem menos de 512 bytes. Ele é responsável por carregar, então, esse programinha vai carregar a segunda parte do gerenciador, ou o gerenciador de partida propriamente dito, do disco para a memória. Tá? E depois que o gerenciador de partida entra, ele vai dar a opção de você escolher qual sistema operacional de fato você quer carregar, qual a versão de kernel que você quer carregar. Então, o gerenciador de partida ele carrega o núcleo do sistema operacional e depois o núcleo transfere o controle para o sistema operacional que você carregou. Tá? Mas vamos ver um pouquinho melhor como funciona esse gerenciador de partida. Tá? Depois que o núcleo é carregado no sistema operacional, né, ele vai configurar os dispositivos de entrada e saída, carregar os seus drivers, executar o programa init, como a gente falou, e vai executar os scripts iniciais de configuração do sistema operacional. Vai entrar no modo multiusuário, normalmente, sem a parte gráfica primeiro, e depois, então, que a parte gráfica é acionada. O gerenciador de partida, né, também chamado de bootloader, é o programa que é responsável por carregar o kernel do sistema operacional para dar origem a todo esse processo. Então, quando a máquina é ligada, o programa que está residente no EEPROM vai ler os primeiros 512 bytes do disco do dispositivo. O IPL está lá guardado no primeiro setor do disco. Ele tem menos de 512 bytes, na realidade.
porque esse primeiro setor tem um nome especial, ele é chamado de MBR, Master Boot Record. Ele tem duas informações. A primeira parte é o gerenciador de partida, propriamente dito, o IPL, e a segunda é a tabela de partições. A tabela de partição é a forma como se divide, logicamente, o disco, de modo que você possa ter sistemas operacionais de partições e sistemas de arquivos diferentes em cada uma dessas partições. Então, a partição é a divisão lógica do disco, para que você não tenha que utilizá-lo todo para um sistema operacional só, para um sistema de arquivo só, etc. Né? Então, esse programinha inicial vai consultar a tabela de partição e carregar o segundo estágio do gerenciador de partida, como está armazenado no sistema de arquivos, em uma das partições que está descritas ali nessa tabela de partição. Aqui um esqueminha mostrando para vocês como é o esquema de partições MBR. Então, no primeiro setor do disco, que está aqui em azul, vocês podem ver o IPL, chamado aqui o código mestre de partida, depois as 4 entradas na partição, na tabela de partição, indicando quais são as partições que tem lá no seu disco. Então, no MBR você tem o IPL guardado no primeiro setor, e uma tabela de partição com até 4 partições primárias, que a gente chama, e sendo que uma dessas partições ela pode ser subdividida em várias partições, chamadas de partições lógicas. Então, o MBR, apesar de só ter 4 partições primárias, ele pode ser estendido no número de partições utilizando esse esquema de partições lógicas. E que, na verdade, é uma subdivisão de uma partição primária em várias partições lógicas, que pode também ser subdivididas em várias partições. Então, apesar de ter essa limitação de 4 partições primárias, você podendo estender uma dessas partições em partições lógicas, você tem um número muito grande de partições possíveis, mesmo no esquema MBR. O segundo estágio do gerenciador de partida é realmente o gerenciador de partida em si. Então, aquele programa inicial não faz muita coisa. Lá ele vai apresentar a interface do usuário para você vai escolher o kernel, o sistema operacional, ou o sistema operacional que você quer carregar, e eventualmente também alterar a passagem de parâmetros para dar boot em modo single user e coisas assim. Tá? Esses gerenciadores de partidas, eles podem ser de vários tipos, a gente vai falar um pouquinho deles mais na frente. Agora a gente vai falar, vou procurar falar melhor, do esquema de iniciar o computador usando o UEFI e GPT. O UEFI é o nome em inglês para uma interface de firmware extensiva unificada, a abreviatura em inglês dela, né? É um firmware utilizado nos computadores mais modernos no lugar da BIOS. Os computadores que utilizam o UEFI devem possuir obrigatoriamente uma partição especial lá no disco, formatada com o sistema de arquivos FAT32 a princípio, e o UEFI vai carregar a PROM, a flash, o UEFI carrega lá dessa partição os programas que ela precisa acessar, tá? Inclusive o núcleo operacional e os seus utilitários. SP, então, é uma partição independente do sistema operacional, que ela tem que existir quando você está trabalhando com um firmware UEFI, e vai armazenar os gerenciadores de partidas, imagens dos núcleos do sistema operacional, aplicativos e drivers que serão executados pelo UEFI. Ela tem uma interface gráfica muito mais elaborada que a BIOS, e uma série de outras facilidades que a gente não vai abordar tudo aqui, mas que são interessantes para a gente estudar, se a gente quiser se aprofundar nisso, tá bom? Então, ele pode também ser iniciado através de um pendrive, tá? Nesse caso, o pendrive tem que estar usando FAT 12, 16 ou 32, e deve ter também uma estrutura de partições e de arquivos com o padrão exigido pelo padrão UEFI. O Groove 2 e o Elilo são gerenciadores de partida do Linux que podem trabalhar bem com UEFI sem nenhum problema. Tá? E essa partição que eu falei que é obrigatória que tem no UEFI, normalmente ela é acessível, depois você carrega a máquina, como /boot EFI. Tá? É acessível, após o início ter dado boot, você pode ir lá ver o que tem armazenado lá dentro. Perfeito?
Bom, o padrão Wi-Fi também definiu o GPT, um esquema de particionamento de disco mais moderno que o IBR, mas uma partição Wi-Fi pode estar tanto em disco particionado com GPT ou MBR, já que ambos os esquemas são suportados pelo padrão Wi-Fi. O Wi-Fi possui retrocompatibilidade com os seus legados, reservando o primeiro setor do disco para um MBR legado, que a gente chama, e normalmente o firmware Wi-Fi não executa esse código no MBR, a menos que seja iniciado no modo de compatibilidade de BIOS, que tem suporte a disco com partição MBR. Então, a gente coloca um MBR fake, na realidade, lá, no GPT, que não é para ser usado, mas o Wi-Fi pode usar e pode dar boot pelo Wi-Fi no modo de compatibilidade, se assim for necessário. Tá? Vendo aqui a comparação entre o MBR e o GPT, a gente vai ver que o MBR não tem um padrão definido, ele foi uma coisa feita lá atrás pela Microsoft e ficou até hoje. O GPT já tem um padrão bem definido, documentação, tudo claro. Enquanto o GPT tem... deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Pronto. O Wi-Fi é um esquema de... GPT é um esquema de partição que ele tem lá, então, o que ele chama o MBR protetivo no comecinho. Tem um cabeçalho primário, um GPT header que dá o número de entradas que tem lá embaixo, de número de partições que você está utilizando, o número de descritores de partição que você está utilizando e outras informações. E é seguido, então, de até 128 entradas, definindo até 128 partições primárias no GPT. A grande diferença do GPT para o MBR é que no final do GPT você tem uma cópia que chama cabeçalho GPT secundário e uma cópia de todas as entradas das partições como uma forma de segurança, tá bom? Então, ele tem outros dispositivos que a gente vai ver e, normalmente, ele é mais moderno e tem muito mais opções do que o MBR. Tá? Então, voltando aqui ao slide, a comparação entre o MBR e o GPT ela é de tal maneira que o MBR não tem um padrão, o GPT tem um padrão. Você pode ter 4 partições primárias no MBR e até 128 no GPT. O tamanho máximo de partição do MBR é de ser 2 terabytes apenas, e o tamanho máximo de partição do GPT de 8 zettabytes. O MBR não tem nenhuma cópia da tabela de partição, o GPT tem uma cópia no final do disco, né? O GPT também tem um CRC32 para verificar a integridade dessa informação. O MBR não tem. O nome da partição não é armazenado no MBR. Já no GPT você tem um UID único e o nome da partição com até 36 caracteres. Tá? O suporte para vários boot de várias separações. No MBR é possível fazer isso, mas no GPT ele é melhor, mas bem realizado. Em termos de gerenciadores de partida, né, para o Linux, né, a gente tem 2 gerenciadores básicos, o Lilo e o Groove. O Lilo é o gerenciador legado, mais antigo, e o Groove é o gerenciador mais moderno. Então, a gente vai falar um pouquinho desses gerenciadores. Né? O Lilo, ele é chamado de Linux Loader, abreviatura para Linux Loader, é o gerenciador de partida legado do Linux, permite iniciar diversos operacionais, era utilizado na maior parte das distribuições. E ele é necessariamente instalado no MBR em setores do disco, sem a necessidade de que tenha um sistema de arquivos. Então, ele vai separar alguns setores do disco e vai se instalar nesses setores do disco, sem que isso afete, sem que necessite um sistema de arquivos para que ele funcione. Não tem suporte para o Wi-Fi, né? E o arquivo de configuração é o /etc/lilo, e você pode se modificá-lo na mão, editar e ter que executar o programa /sbin/lilo para que essas modificações se tornem efetivas. No link aqui embaixo você tem mais informações sobre o Lilo. Tá? Aqui um exemplo de um arquivo de configuração, mostrando alguns parâmetros, né? Os nomes dos arquivos, o tempo que você espera até você escolher um sistema de arquivo, então dá um boot no sistema operacional default e assim por diante. Tá? Não vou também entrar em detalhes aqui, mas é um arquivo de configuração, um arquivo de texto, você pode ir lá editar, modificar
ao seu gosto, depois fazer isso ser carregado lá nos setores lá do disco para ser utilizado no boot. Tem algumas mensagens iniciais do Lilo que são utilizadas para informar para o usuário o que está acontecendo. Você pode dar uma olhadinha aqui depois nos slides que vão estar disponíveis os detalhes, né? Mas, basicamente, quando dá tudo certo, escreve Lilo. Se parou antes, é porque deu alguma encrenca e tem os vários códigos disponíveis aí e para você saber, por curiosidade, saber o que aconteceu. Então, isso não é muito prático na realidade. O outro gerenciador de partida utilizado no Linux é o Grub, abreviatura de Grande Unified Boot, substitui o gerenciador legado Lilo. A configuração ela é um pouquinho diferente, né? Ela permite iniciar diversos operacionais instalados no mesmo disco, com mais facilidade do que o Lilo. A primeira parte normalmente vai estar no MBR e a segunda parte vai ter necessariamente uma partição dentro do Linux. Você tem uma partição separada para guardar o arquivo de configuração, as informações do grupo. Tá? A versão 1.0 não tem suporte para o Wi-Fi, mas a versão 2 tem. Maiores detalhes sobre o grupo está nesse link abaixo, que você pode encontrar aí também nos slides. É um arquivo de configuração que é utilizado no grupo.conf, também editável, mas o funcionamento dele é um pouquinho diferente do Lilo.conf. Tá? Comparando aqui o Lilo com o Grub, né? O Lilo suporta um número de discos maiores com mais de 24 cilindros depois da versão 20.3 e o Grub desde o começo suporta esses discos maiores. O Lilo não precisa de uma partição dedicada, o Grub sim. Os SOs que são possíveis iniciados pelo SO, o grupo tem capaz de ser um número maior, tipos maiores de instruções operacionais. O Lilo, tanto o Lilo como não estão contidos no MBR, tá? Sendo que o Lilo utiliza setores do disco para se estender e o grupo utiliza uma partição. O grupo decide uma partição normalmente é um REST 3 ou REST 4. O Lilo não precisa disso. O número máximo é suportado pelo 16, o grupo não tem essa limitação. A configuração do Lilo é feita com vi etc/lilo.conf e depois executando o comando /slim/lilo. Mas o Grub não. Tá? O Grub 2 é o bootloader padrão a partir do Ubuntu 9.10, já tem bastante tempo que ele é utilizado. Ele foi completamente reescrito para prover ao usuário um aumento significativo de desempenho e flexibilidade. Ele tem suporte para o padrão UEFI e o comando Grub2 install-v vai mostrar a versão que você está usando. Se for 1.98 adiante, é a versão 2. Se for 0.97, alguma coisa perto disso, é a versão 1. O plano do Grub2, então, é não mostrar o menu e fazer o boot direto, e você tem que apertar a tecla Shift para apertar o menu, ou a tecla ESC, no caso do Grub, a versão do Grub. Não tem um arquivo, o Grub2 não tem um arquivo menu.lst, mas sim um arquivo /boot/grub, CFG que a gente mostrou para vocês. Ele é reescrito, esse arquivo, automaticamente, toda vez que entra a atualização de kernel, ou o usuário executar o comando, né? grubmkconfig-o, então esse grubmkconfig ele examina o teu disco, descobre as partições que tem sistema operacional, os sistemas operacionais instalados nela, e gera o /boot/grub automaticamente para você. Tá? A configuração de outros parâmetros do grupo 2 é feita no diretório, no arquivo /tc/default/grub, ou nos scripts que estão no diretório /tc/grubd. A gente não vai detalhar isso para vocês, não. Tá? A lista de kernel gerada automaticamente, que eu já falei, né? A partir do diretório /boot, e também a busca automaticamente de todos os sistemas operacionais, como Windows, etc. Uma mudança feita no arquivo de configuração ter feito é executar o comando grub2 update. Tá? Então, você roda o config e depois gera o grub2 update. Então, teoricamente, não é para você ir lá mexer no arquivo grub.cfg, porque ele é gerado automaticamente. Tá? E depois que ele for alterado, atualizado, você tem que executar o comando grub2 update para que isso se reflita no firmware instalado, no programa instalado no disco para ser executado no próximo boot. Tá? Se der algum probleminha com o seu Grub, você pode usar o programa Boot Repair, que ele pode ser... Você pode dar um boot com
um disquinho, um pendrive que já vem configurado só com o boot repair, e aí reparar o boot repair a partir dele, ou então dar um boot numa instalação, num Ubuntu, um live Ubuntu, baixar o boot repair do repositório dele e executar. Tá? Mais detalhes sobre como você usar o boot repair para, eventualmente, reparar e salvar a sua instalação pode ser vistas aí também no link abaixo. Bom, eu tinha... Nosso resumo para a aula de hoje era esse aqui. A gente vai dar uma paradinha e vamos continuar a segunda parte da nossa aula no próximo vídeo, explicando melhor como é que é a execução, como é que é a carga do sistema operacional e a configuração do sistema operacional depois que você passou dessa etapa de gerenciadores de partida. Obrigado pela atenção, um abraço.